Página 4, número 1. Tá? Diferencie os dois tipos de pintura na antiga Grécia. Como nós vimos, né? Tem mais de dois, porque tem aqui o geométrico. Mas está pedindo os dois que deram mais destaque. Que, no caso, é a pintura negra e a pintura vermelha. Isso. Então, a pintura negra, ela era feita em verniz negro e detalhes feitos com estilete, por exemplo. Né? Ou vocês podem colocar, né, que ela era negra com fundo laranja. E a pintura vermelha, preto no fundo, né, e figuras no vermelho. As figuras eram pintadas no vermelho, no laranja. Né? Podemos, número 2? Complete. A produção de vasos decorados com figuras simples, porque nós estamos falando do período arcaico, que é o geométrico, com figuras simples, em forma de silhueta, associando motivos geométricos ou vegetais. Foi criada durante o período arcaico. Letra B. Mais tarde, durante a época helenística, Atenas assumiu um dos principais centros exportadores de vasos de cerâmica, definindo um tipo diferente, no qual as superfícies dos vasos se tornavam pretas e as figuras em laranja ou alaranjado, né? Ou mais raro que vermelho. Letra C, podemos? A arte grega não acabou com a conquista romana, e mesmo com a transição do período antigo para o medieval, ela se desenvolveu como arte helenística, né? Que foi o nosso último período. Ela se desenvolveu como arte helenística, né? Quando Roma tomou lá a Grécia, enfim, aí fez a fusão. Daí surgiu a arte greco-romana, né? Que teve influência da arte grega. Como o pai explicou a Europa toda. E aí é por isso que vocês conseguem, né, ver a mitologia romana. Os deuses são os mesmos deuses da mitologia grega, só que com outros nomes. Por exemplo, Zeus, que é o deus na mitologia grega, ele na mitologia romana tem outro nome. Qual é? É Plutão. Então lá eles têm os nomes dos astros, vamos dizer assim. Então eles colocam outros nomes, né? Mas são os mesmos deuses, os mesmos mitos, a mitologia é a mesma, só que eles só mudaram os nomes dos deuses. Né? Vamos lá. Tá. Arte helenística e depois como arte bizantina, né? Que é a arte greco-romana, ela se tornou a arte bizantina, constituindo a base da arte da Europa Ocidental. Letra D. Bizantina é com Z, tá, gente? Letra D. A influência duradoura da arte grega se deve à racionalidade e ao equilíbrio e à tendência em privilegiar a estética do ser humano. Né? Justamente, nós vamos ver isso na escultura, né? Como eu falei anteriormente. A estética do ser humano e da beleza, né? Da beleza do ser humano. Ela teve essa influência duradoura justamente por essas técnicas, né? Número 3, podemos? Sobre a pintura grega, marque a alternativa correta. Qual vocês marcaram? Marquei a B. B de bola? Ela mesma.
As pinturas gregas eram feitas em vasos de uso cotidiano. Eles utilizavam os vasos, as ânforas, para guardar os mantimentos. Número 4, podemos? Tem uma imagem aí de uma ânfora. Sobre a pintura grega, considere as afirmativas abaixo. 1. A pintura clássica grega era muito utilizada em cerâmica, como a ânfora que está representada aí ao lado. Sim ou não? Sim. 2. As cenas retratadas nas pinturas gregas estavam geralmente vinculadas à mitologia. Sim ou não? Sim. Lembra que eu falei do tema? Mitologia. Que é o estudo dos mitos, dos deuses. 3. A pintura grega mostrava cenas realistas, reproduzidas com um rigor quase fotográfico. Sim ou não? Não. Quase fotográfico, não. Então, é a letra D de dado, né? Apenas a 1 e a 2. Seguinte, marque C, se a afirmativa estiver certo, e esse estiver errado. De novo, aí nós temos a mistura, né? Falando aí também da arquitetura, mas eu vou fazer com vocês só para a gente não perder o exercício. Primeiro, os gregos veneravam a beleza, atingindo um grau de perfeição incomparável à sua expressão artística. Sim, verdadeiro. Justamente essa veneração, né, com a beleza humana, o ser humano, fazia essa retratação realística. Seguinte, a abundância de materiais como o mármore e o apurado senso estético dos gregos permitiram-lhe uma arquitetura rica e harmoniosa. Verdadeiro. Nós vamos ver isso lá na arquitetura também. Feita em mármore, os tipos de colunas, muito detalhado. Seguinte, a arquitetura mortuária é uma das mais desenvolvidas na arte grega. Falso. Tá? Essa parte mortuária, eles utilizavam muito os afrescos, que é a pintura em mural, que era para decorar os túmulos. Tá? Os templos eram para os deuses, né, a veneração. Seguinte, da difusão da arte no Oriente surgiu a arte helenística. Sim, né? Lembra que houve essa difusão, né, quando os romanos, né, tomaram a Grécia, e aí veio a helenística de Alexandre o Grande. Seguinte, o tema mais explorado na escultura era o trabalho. Não. Então, essa é falsa, tá? Não é o trabalho. Até porque, olha aqui o tema, essa temática está em todas, né, as áreas da arte grega. Tanto na pintura, escultura e arquitetura, mesma temática. A pintura grega que conhecemos restringe-se à decoração de vasos. Verdadeiro ou falso? Restringe somente a decoração de vasos? Não, então é falso. Tá? Não restringe-se a vasos. Tem também os afrescos, a pintura em mural. Seguinte, os temas religiosos não são importantes na arte grega. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? A religião não tinha importância, tá? Tanto o tema era contar as histórias dos deuses, né? Fazer aquela narrativa das histórias dos deuses nos vasos. Não religião em si. Número 6, complete. Protagonizado pela cidade de Atenas, sob o patrocínio de Péricles, o último período artístico da Grécia, conhecido por helenístico. Tá? O último período da Grécia, antes da tomada de Roma, é o período helenístico. 7, verdadeiro ou falso novamente. Os gregos não produziram pinturas. Falso. Né? Nós vimos aqui, pinturas aqui. Cerâmica e mural. Seguinte, as pinturas gregas eram feitas em grandes telas. Eram feitas em telas? Falso. A pintura era feita em vasos, né, em ânforas de cerâmica, ou
murais, direto na parede. Seguinte, esculturas clássicas não tinham vários personagens. Verdadeiro, nós vamos ver isso também semana que vem, né? Que não tinham muitos personagens, né, para se produzir a escultura no período clássico. No seguinte, a pintura grega foi especialmente em cerâmica. Verdadeiro, né? Especialmente em cerâmica. Seguinte, eram temas da arte grega antiga: guerra, templo e teatro. Tema esse? Qual tema? Então não é, então é falso. Seguinte, os gregos usam a pintura em murais para decorar túmulos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Como eu falei anteriormente, né? Eles utilizavam as pinturas nos murais para decorar os túmulos. Seguinte, os gregos se destacaram especialmente na pintura, na arquitetura e na escultura. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aqui, ó. Escultura, pintura e arquitetura. Seguinte, as pinturas dos vasos buscavam retratar pessoas em suas atividades diárias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Era cenas do cotidiano. Seguinte, os vasos serviam para os rituais religiosos e para armazenar, entre outras coisas, água, vinho, azeite e alimentos e mantimentos. Verdadeiro ou falso? Falso. Tem uma pegadinha aí. Rituais religiosos, não. Tá? Então, tem uma pegadinha aí no meio de toda a afirmativa aí que é verdadeira. Então, falso por causa desses rituais religiosos aí. Seguinte. A princípio, os gregos imitaram a arte egípcia, mas logo passaram a criar sua própria arte, bastante utilitária. Verdadeiro, tá? A princípio, eles criavam, imitavam mesmo a arte egípcia. Até aqui nessa parte aqui dos vasos, né, orientalizante, né, que é da arte egípcia, esse fundo de terras orientais, e também a posição das esculturas, que na arte egípcia, se vocês já estudaram a arte egípcia, ainda vão estudar ainda de arte egípcia, tem a posição das esculturas, que era o corpo de frente e a cabeça de lado, que era, né, um tal. Então, no começo, eles imitavam, sim, né, a arte egípcia, mas depois eles ganharam o estilo próprio, bem mais evoluído da arte egípcia. Seguinte, os vasos ou ânforas são famosos pela beleza da forma e harmonia entre desenhos, cores e espaços. Verdadeiro, né? Nós temos ânforas e vasos enormes, né? Eu tive o privilégio de visitar o Louvre lá em Paris e vi de perto várias dessas ânforas, desses vasos gregos aqui. São cada um enormes assim, que cabe até uma pessoa dentro. Seguinte, as pinturas não apresentam cenas da mitologia grega, e sim de pessoas em suas atividades diárias. Verdadeiro ou falso? Falso. Apresentam também cenas da mitologia grega. Lembra que eles começaram a fazer, né, aqui na pintura negra, as silhuetas. Aqui, como eles já ganharam mais prática, vamos dizer assim, riqueza de detalhes, eles passaram a contar a história dos deuses na própria pintura. Passaram a contar a história, o mito, na própria pintura. Última. Dentro da escola arcaica, o estilo oriental se manifesta na cerâmica por meio de imagens de terras orientais, de leões e esfinges, em uma clara influência da cultura egípcia. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Justamente utilizando
que eram características, né, da pintura egípcia, né? Uso de leões, de esfinges.